Olá, boa tarde. Quarta-feira, 28 de novembro. O Senado agora está no ar. O relatório final da CPI do Cachoeira foi apresentado hoje. O documento tem 5.300 páginas e, por isso, o relator, deputado Odair Cunha, decidiu ler apenas um resumo. Ele cedeu e concordou em retirar de antemão alguns pontos que contrariavam outros parlamentares. A votação ficou para a próxima semana. Antes de abrir a reunião, o presidente Vital do Rego conversou com parlamentares da CPI para definir o rito de procedimento para a leitura do relatório. Odair Cunha apresentaria o documento e os membros da comissão fariam as sugestões de mudança durante o período de vistas coletivas. As propostas seriam então aceitas ou não pelo relator. Mas Odair Cunha, que cedeu às pressões ao retirar do texto o indiciamento contra 5 jornalistas e desistiu de pedir a investigação do Procurador-Geral da República, não aceitou o acordo. Não aceito o acordo de procedimento. Eu quero dizer que quem discordar do meu relatório, retirada essas duas partes, terá que votar contra todo o relatório. Você está invocando para si mesmo a condição de ditador do relatório? Não, é regimento. Não, regimento não, excelência. Deputado. Regimento não. Não vai passar pelo plenário. É uma questão de... Esta posição do relator, contrariando o rito de procedimento, é absolutamente respeitada, porque ele não participou da produção deste entendimento. Às 11h27, Odair Cunha começou a apresentação do relatório, mas 6 minutos depois foi interrompido. Eu nunca vi a leitura de um relatório que nós não temos cópia sequer para acompanhar. Eu suspendo esta sessão até o momento em que este sumário seja entregue. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. E vou continuar com a leitura desta página em diante. E com a minha concordância. Já com as cópias distribuídas, o relator retomou a leitura. Ele fez um balanço da CPI, instalada em abril deste ano, e deu detalhes da movimentação financeira de 84 bilhões de reais referentes ao esquema de Cachoeira de 2002 a 2012. Pelo texto, Odair Cunha pede o indiciamento de 29 pessoas, entre elas Carlos Cachoeira, a companheira do contraventor Andressa Mendonça e o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish. Outras 12 pessoas que têm foro privilegiado são alvo de responsabilização criminal. É o caso do governador de Goiás, Marconi Perillo, do prefeito de Palmas, Raul Filho, do deputado federal Carlos Alberto Lereia e do ex-senador Demóstenes Torres, que perdeu o cargo em julho por envolvimento com o esquema de Cachoeira. Estamos certos de que, ao encaminhar ao Ministério Público e à Polícia Federal o presente relatório, acompanhado do maior banco de dados fiscais e bancários, já compartilhado pelo Congresso Nacional, ressalto mais uma vez que são mais de 84 bilhões em movimentações financeiras. Esta comissão estará dando um grande e uma célere contribuição para o fim da impunidade no nosso país. O presidente José Sarney recebeu nesta manhã a visita de parlamentares de Roraima e do Amapá. Eles vieram pedir apoio para a aprovação da proposta de emenda à Constituição que possibilita a recondução de 5.000 servidores aos quadros da União. Os servidores trabalhavam nos antigos territórios que se transformaram em estados. José Sarney prometeu aos parlamentares interceder junto ao presidente da Câmara dos Deputados para que a PEC seja colocada em votação ainda neste ano. A senadora Ângela Portela, que participou do encontro, disse que o governo federal não teria resistência à aprovação da proposta. Nós tivemos ampla negociação, diálogo com o governo federal, com o Ministério do Planejamento, a ministra Miriam Belchior, e ela deixou muito claro que se nós conseguirmos aprovar a PEC 111 no Congresso Nacional, certamente o governo não teria nenhuma objeção de envolver, de integrar esses servidores do estado do Amapá e de Roraima até 1998 nos quadros da União. Depois de aprovada a PEC, nos 2 turnos, nas 2 casas e sancionada, vai começar o prazo de opção e de exame, quer dizer, cada servidor vai ter que provar e que efetivamente teria ou exercia funções à época do território federal.
Então isso é um processo longo, gradativo, mas o que nós queremos é restabelecer a justiça e dar oportunidade. Isso como foi feito em Rondônia. E não é justo que Roraima e Amapá fiquem de fora desse processo. O presidente José Sarney também recebeu a coordenadora do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher na América Latina. Ela veio pedir que a reforma do Código Penal garanta os direitos das mulheres. Patrícia Olamendi entregou a Sarney os últimos informes do comitê. Ela disse que as leis na América Latina não consideram a violência no lar e o feminicídio, o assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Olamendi disse que o Brasil tem feito progressos na área e que pode dar exemplo a outros países, criando uma legislação avançada na garantia de direitos, proteção e acesso à justiça. E mais medidas de proteção. A Comissão Especial Externa, criada para acompanhar a transposição do Rio São Francisco, apresentou nessa manhã o plano de trabalho. Os senadores marcaram audiências públicas para examinar as razões do atraso nas obras. Os integrantes da comissão querem ouvir os ministros da Integração Nacional, do Planejamento e da Defesa sobre as alterações no cronograma das obras. Também foram chamados representantes de empresas vencedoras das licitações e de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. O projeto de transposição do Rio São Francisco deveria ter sido concluído este ano, mas 4 dos 9 lotes estão parados. Os senadores querem saber que medidas estão sendo tomadas para agilizar os trabalhos. O objetivo do Congresso Nacional, do Senado Federal, em instituir essa comissão é ver de que maneira o Congresso pode contribuir para a concretização dessa obra. Eu acho que é perfeitamente plausível que o Nordeste tenha um novo momento com a construção da transposição. A comissão também vai fazer visitas às obras da transposição, além de reuniões com governadores e audiências públicas nas assembleias legislativas dos estados da região Nordeste. Regras para os mandatos de dirigentes esportivos, para a exploração do serviço de táxi e para as pesquisas realizadas nos biomas brasileiros. Assuntos debatidos em comissões do Senado nesta quarta-feira. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, a criação da empresa pública que vai gerir o licenciamento de pesquisa nos biomas brasileiros foi tema de audiência pública, com a presença de representantes do governo, da indústria e de entidades de pesquisa. O ponto mais polêmico do projeto trata do monopólio público das patentes surgidas a partir das pesquisas. Precisamos de um marco regulatório mais firme, mais forte, para proteger as nossas marcas, as nossas patentes, principalmente nessa área da biodiversidade. E é isso que trata o projeto da Biobras. Então eu espero que agora com essa audiência pública a gente possa extrair ideias para aperfeiçoar o projeto e apresentar, se não esse ano ainda já está chegando no final do ano, mas no início do próximo ano a gente poder votar esse projeto aqui no Senado Federal. A Comissão de Educação reuniu atletas e representantes de entidades ligadas ao esporte para debater 2 projetos de lei que fixam regras para a reeleição e a duração dos mandatos dos dirigentes de clubes, federações e confederações de esportes. Eu estou propondo que ambos os relatores possam construir um texto comum para que a matéria seja votada em caráter terminativo, ou seja, conclusivo na Comissão de Educação do Senado e seja remetida imediatamente para a Câmara, garantindo assim a agilidade que a sociedade espera nos projetos que interessam a todos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que estabelece regras para a transmissão das permissões para explorar o serviço de táxi. Outra matéria aprovada isenta do imposto sobre produtos industrializados os veículos comprados por autoescolas. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou o texto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista. A proposta quer garantir a inclusão social dessa parcela da população e proteger contra atitudes discriminatórias. Também foi aprovada a matéria que proíbe a utilização de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais. O texto foi proposto pelo estudante Wagner Ramon Ferreira durante o programa Jovem Senador e relatado pelo senador João Duval na comissão. Isenção de impostos para medicamentos e assistência domiciliar para idosos doentes. Temas de propostas de lei aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta de emenda constitucional que vai agora a plenário prevê a isenção de impostos para os medicamentos de uso humano. Em média, os impostos representam 33,9% do preço dos remédios comercializados no Brasil. Os senadores também aprovaram um projeto que garante aos idosos doentes o atendimento domiciliar pela perícia do INSS, pelo Serviço Público de Saúde e pelo serviço privado conveniado ao SUS. Esse projeto vai à Comissão de Direitos Humanos. Conforme acordo fechado entre governo e oposição, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a vinda do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do advogado-geral da União, Luiz Adams, ao Senado. Na próxima quarta-feira, eles vão prestar esclarecimentos sobre fraudes em agências reguladoras para favorecer empresas privadas. As denúncias foram reveladas pela Operação Porto Seguro da Polícia Federal.